Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Boa noite. Nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista, o convidado é Leandro Lanfredi, diretor do Sindipetro RJ e colunista do Esquerda Diário. Ele vai falar sobre as negociações de petróleo do Brasil para Israel. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Terça-feira, 15 de julho de 2025. Está acontecendo. O que foi dito está acontecendo. Nós estamos no ar há um ano, toda semana, e está ocorrendo. O que está ocorrendo? Parece que o Estado sionista encontrou o seu caminho para formalizar, agora não é o genocídio, né, mas a limpeza étnica. Por quê? O sul de Gaza, o sul da faixa costeira palestina, no portão de Rafah, que dá para o Sinai, essa região que equivale a uma ínfima parte de Gaza mesmo, equivale a 15% da faixa de Gaza, deve vir a ser inteiramente demolida. Esse é o plano. Demolição total. Aí será construída ou erguida em barracas de campanha, aquelas que tem aquela lona semi-impermeável, militares, uma, até vergonha de falar isso, aspas, cidade humanitária. Essa cidade humanitária, ela teria capacidade para receber de 400 a 600 mil pessoas. Até agora não se sabe. Quem nela entrar vai ter reconhecimento facial e certamente também vai ter o mapeamento genético do seu DNA. E aí o Estado sionista vai proibir o retorno. Existem hipóteses ainda mais loucas, mais absurdas, como, por exemplo, a chegada de importantes navios de passageiros dos Estados Unidos para levar os expulsos, os voluntários, quem quiser, quem puder pagar. Hoje, para sair de Gaza, é mais ou menos $7.000 por pessoa. Hoje. E levar a população para outro país, para outros países, para semi-países, como é a Líbia hoje, não se sabe. Ou expulsar por terra, ou criar uma condição de fuga desesperada, e aí ao longo do Sinai, as famílias ficam expostas a predadores, como, por exemplo, 2 ou 3 clãs de famílias beduínas que são associados ao Daesh, que tem como um grande negócio o sequestro mediante extorsão, ou rápido mediante sequestro. Tá feia a coisa. 1/3 do território de Gaza, pelos planos de Tel Aviv, e agora estão escancarados, seria alvo ou área de construção de resorts de altíssimo luxo. E a forma de conseguir esses recursos, a moda Trump, ou seja, os Estados Unidos só financiam a fundo perdido o esforço militar de Israel. Nem o de outros aliados como a Ucrânia eles fazem isso.
E aí a fonte do recurso seria a comercialização das reservas de gás da costa de Gaza. Por isso a proibição da pesca e a circulação de uma frota civil, porque de certa forma há um reconhecimento de uso das águas costeiras para pesca como uma maneira de reivindicar o direito nacional àquelas águas. O Brasil fez isso em plena ditadura, nas 200 milhas, por exemplo. Para terminar esse editorial, a condição é a seguinte. E aí tem uma ponderação aqui. Veículos ainda confiáveis do Estado sionista, como o jornal Haaretz, na sua edição em inglês especialmente, dizem que os detidos, as famílias dos detidos, ou conseguem fazer lobby em Washington ou não tem mais o que fazer. Porque a decisão do gabinete de guerra do fascista Netanyahu é motivada por uma ideologia carranista. O carranismo seria uma forma moderna de supremacismo. É supremacismo colonial como outro qualquer e está muito vinculado aos ministros mais belicistas de Netanyahu. Mas aí a gente vai para a história do sionismo e ele é todo igual, seja ele de esquerda, de direita, de extrema-direita, é tudo um contrassenso. Como se fosse possível pensar num colonialismo progressista. Resumo da história. Na busca de comida, na distribuição dos poucos recursos pela GHF, Gaza Humanitarian Foundation, a Fundação Humanitária de Gaza, cujos trabalhadores são mercenários da CIA terceirizados. Como é possível que isso aconteça? Resumo do resumo. Na fila da comida já são 800 assassinatos. E agora acabou qualquer tipo de escrúpulo, se é que já houve um dia. Israel bombardeia a fila da comida, o que sobrou do hospital, o que sobrou da escola, e até teimosas festas infantis. Porque as pessoas ainda tentam reproduzir o mínimo de cotidiano. E duas categorias profissionais para fechar são muito importantes. E são alvo de bombardeio e alvo de assassinato seletivo. Trabalhadores da saúde, trabalhadores da comunicação. Mas eles resolveram o problema da comunicação. Eu encerro com isso. Desde março é proibido o ingresso de repórteres de veículos não autorizados pelo Estado sionista. O que chega para nós de imagem chega na teimosia. Chega no risco de vida e uma morte quase certa para colegas, homens e mulheres jornalistas que lá estão. Realmente é um editorial que nos deixa com raiva por um lado e aquela sensação de que faz o que com um país como esse? A única solução para Israel é a solução à África do Sul. Repactua o território, cria uma república pós-apartheid, dá direito ao retorno, em cada cabeça um voto e vê o que acontece. E do contrário, eu fico pensando que grau de tolerância é possível ter com quem não tem a menor empatia pela condição humana. Fechamos aqui e vamos pro programa. É isso aí, você que nos acompanha aqui nesta transmissão através dos canais Oriente Médio em Revista, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Canal da Geopolítica, GGN, A Voz Trabalhadora e o Coletivo. Deixe aqui seu like e compartilhe o nosso conteúdo. E também nos apoie de forma financeira através deste QR Code que está aí em nossa tela. É muito importante seu apoio para a continuidade deste programa, que já completou 1 ano de vida. É isso aí, pessoal. E agora nós vamos, na sequência, conversar com o convidado de hoje, Leandro Lanfredi, diretor do Sindipetro RJ, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e colunista do Esquerda Diário. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo. Tudo bem, muito agradecido do convite. E estou contente de estar aqui, ao mesmo tempo muito tocado por tudo que estamos vivendo
esse genocídio que estamos vendo acontecer ao vivo, estamos vendo aos poucos nas redes sociais e muito tocado pelo editorial que o Bruno acabou de fazer. Então, vamos logo começar. Leandro, a partir de uma reportagem do jornalista Jamil Chad, publicada no site do UOL, sobre dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, verificou-se que as vendas de combustível nacional para Israel aumentaram em 51% entre 2023 e 2024. Neste mesmo período, a exportação de petróleo do Brasil para o mundo sofreu um incremento de apenas 9%. Bem, isso quer dizer que o Estado brasileiro está sendo conivente com o genocídio em Gaza a partir desses dados? Esses dados mostram de forma bastante categórica como, apesar do discurso do governo Lula, o que temos tido é uma maior participação do petróleo oriundo do Brasil para Israel. O petróleo é uma mercadoria com uso duplo. Ele não vai servir só para aquecer algum lar, vai servir também para fornecer combustível para os territórios ocupados, vai fornecer combustível para a aviação. Isso é uma denúncia importante que tem sido feita, uma porcentagem bastante elevada, até maior do que no Brasil. O blend que é produzido em Israel tem um peso maior de combustível de aviação para manter suas forças aeronáuticas, que são parte importantíssimo do seu papel de agressor em toda a região e do genocídio em curso na Palestina. Esse aumento de 51% foi muito maior, como você acabou de apontar, Lobão, do que em todo o restante do mundo, e aconteceu justamente em meio a essa nova fase do genocídio. Um genocídio que já tem pelo menos 77 anos, né, ou mais do que isso, antes da Nakba. Mas em meio a essa nova fase, iniciada em outubro, tem um aumento da participação do Estado brasileiro. Eu queria apontar que isso também é resultado de uma ação de um outro órgão, não só a conivência da ANP, que permite que o petróleo brasileiro seja exportado, mas também é resultado de um lobby que é feito por um organismo estatal ou controlado pelo Estado, que é a Apex Brasil, que em 2023, em setembro, um pouco antes, publicou um relatório falando de 327 oportunidades de negócio para aumentar as vendas do Brasil para Israel, e a principal coisa que eles apontavam como oportunidade era aumentar a venda de petróleo. Pois bem, é isso que 2024 mostrou que aconteceu. Em meio à escalada no genocídio, o petróleo brasileiro serviu para tornar viável esse genocídio. Os estudos internacionais apontam, como o publicado pela Albanese, que cerca de 9% das necessidades energéticas em hidrocarbonetos de Israel são fornecidos por petróleo brasileiro. Então, temos uma participação, temos como país, né, não nós trabalhadores, que não somos nós que escolhemos que um bem natural de nosso país sirva para gerar dividendos para acionistas privados, sejam eles da Shell ou da Petrobras, e para permitir contribuir num genocídio. O genocídio dá lucro. E isso uma parte disso está sendo feito às custas de um bem de nosso país. Bom, 79% dos hidrocarbonetos, né? Eu vi a reportagem da Albanese, né? Dos direitos humanos, da ONU. Isso é estarrecedor, eu não tinha esse número. Isso realmente de cair o queixo do Brasil nessa colaboração aí com o genocídio. Mas é 9, tá, Mohamed? Não sei se eu pronunciei mal, é 9, tá? Não é 79, é 9. Desculpa. 9. Ufa! Fiquei um pouquinho mais aliviado. Bastante mais aliviado. Mas mesmo assim são 9%, né? Que é muito, né? Mas, Leandro, como esse óleo está chegando a Israel?
Você tem informações de quais terminais e que navios estão sendo utilizados para a exportação desse óleo pelo Brasil? Sim. Não só o Brasil, mas diversos países têm tentado mascarar seus negócios com Israel através de operações em alto mar conhecidas como ship-to-ship, né? Uma transferência de navio a navio. Então, não está sendo tão fácil mapear isso. O próprio estudo que a ONU utiliza, que a Albanese utiliza, faz um mapeamento de todos os navios e todo o petróleo petróleo e derivados que foram exportados para Israel entre janeiro de 23 e janeiro de 24. Nesse período, eles apontam 9 navios de petróleo oriundos do Brasil. 3 deles, claramente, eles identificam como Shell, e 2 deles são inequivocamente Petrobras. Os outros 4 não têm informação ainda suficiente para poder afirmar o que era, da onde era. Todos eles são relacionados a campos onde a Petrobras é o sócio majoritário. No entanto, pode ser que devido a um consórcio privatista que nós temos no petróleo, em boa parte do petróleo do país, mas nos campos, o petróleo que chegou lá poderia ser da Shell, poderia ser da Total, de outras empresas sócias da Petrobras. Mas dos 9, 3 claramente são apontados como Shell, 2 claramente são apontados como Petrobras. No caso da Campos Petrobras, do pré-sal, Leandro? todos eles do pré-sal. O relatório aponta, são 5 campos do pré-sal: Berbigão, Sapinhoá, Tupi, Iracema Norte e Iracema Sul. Em todos esses, a Petrobras é operadora, tendo 45% a 65% da propriedade, né, variando em cada um desses 5. Em todos eles existe participação da Shell, que varia entre 25% a 30%, tendo em alguns deles também participação da Total e da Petrogal ou da Repsol, outras empresas imperialistas ali em consórcio com a Petrobras. No caso do envolvimento da Petrobras, está não somente na produção desse petróleo, mesmo que parcialmente propriedade da Shell, esses campos são operados pela Petrobras, como no caso desses dois casos apontados, são de propriedade da Petrobras, oriundos de terminais operados pela subsidiária da Petrobras, a Petrobras Transporte, e num desses casos, inclusive, um navio operado pela própria Petrobras Transporte, ou seja, produto Petrobras saindo de terminal Petrobras em navio Petrobras. Alguns desses 9 tiveram destino direto a Askelon, né, que fica próximo, é um porto importante em Israel, próximo à refinaria de Ashdod. Israel tem 2 refinarias, Ashdod e Haifa. Tivemos alguns poucos desembarques direto a esses portos, próximo de Haifa ou próximo de Ashdod, mas na maioria dos casos a gente teve operações ship-to-ship acontecendo em 2 portos ou próximos a 2 portos do Egito. Nesses 9 que o relatório da ONU conseguiu apontar. Não significa que não tenham tido mais do que 9. Esses 9 foram os que foram apurados, e apurados até janeiro de 24. Não temos ainda dados para poder afirmar categoricamente qual outro navio. Isso é um estudo que está em curso, e exatamente vários países, várias empresas têm feito operações ship-to-ship em diversos países do Mediterrâneo para despistar, ou por questões de segurança também, podem ser também considerações de segurança que tenham, justamente porque estão levando um produto de uso militar num país que está cometendo um genocídio, né? Então, por enquanto é isso que sabemos. Só para entender, o ship-to-ship, a troca de navios, né, ele é realizado às vezes para disfarçar ou, né, manipular ou dar sombra à exportação, não deixá-la muito clara. É isso? Basicamente? Podemos ter diferentes motivações. A gente pode ter uma motivação puramente logística. Determinados portos não podem comportar um navio de calado maior, então
transfere para um menor, Uhum. podemos ter essas preocupações, podemos ter preocupações de segurança, porque é um país em guerra cometendo um genocídio, pode querer ter determinado controle que só determinado navio atraque, que os outros fiquem à distância, pode ser isso também, como pode ser diversas empresas querendo dizer, não sou eu que estou vendendo a Israel, eu vendo a Turquia, eu vendo a Itália, eu vendo a França, ao Egito, e aí quem vendeu é sei lá quem, não sou eu. Então, esse conjunto de motivações, é difícil dizer quais delas operam, mas o fato é que ocorrem operações chip-to-chip para entrega a Israel. Isso é um fato. Qual é a motivação? Cabe uma apuração que não posso afirmar o que é. Ashkelon é o porto onde foi levada a flotilha que o Tiago Ávila fazia parte e onde ele foi preso, lá em Israel, né? Então, isso aconteceu faz um mês e pouco. Perfeito. Posso ir, Mohamed? Quer Sim. comentar mais alguma coisa? Não, então. Não, por favor. Leandro, eu posso estar equivocado, mas eu tenho quase certeza que Israel tinha 2 refinarias. A de Haifa foi mandada para o inferno pelos mísseis iranianos, e a de Ashdod, ela está seriamente avariada também pelos mesmos mísseis iranianos. É uma boa notícia. Eu tenho aqui a próxima pergunta. Em relação à Petrobras, como as federações encaram essa participação dela nestas exportações para Israel? Na reportagem do Jamil Chad, a empresa, no caso da Petrobras, disse que exportou óleo para Israel até o ano de 23 apenas. A pergunta redundante, né? A gente pode acreditar nisso? E eu agrego, tem evidências contrárias a isso? Em primeiro lugar, o posicionamento feito pelas 2 federações em carta ao governo Lula é de que não aceitamos nenhuma venda de petróleo e derivados de nosso país para Israel, seja ele feito pela Petrobras ou quem for. É isso que diz a carta da Federação Nacional dos Petroleiros, que eu também faço parte, e é o que diz também a FUP. Nós, da Federação Nacional dos Petroleiros, votamos no nosso último congresso, tal como tínhamos votados aqui no Rio de Janeiro, que é uma campanha de mais nenhuma gota de petróleo para Israel. Temos provas claríssimas que a Petrobras vendeu o produto para Israel em 2023. Não era essa fase do genocídio, mas já tinha desde sempre um uso militar para esses produtos, sendo, por exemplo, quando estava em operação, ou em plena operação, a refinaria de Haifa, ela estava especializada em produzir combustíveis que abasteciam os territórios ocupados na Cisjordânia, enquanto a de Ashdod estava especializada em produzir produtos para a aeronáutica de Israel. Então, já contribuíam ao genocídio, mesmo que não nessa fase. Nós conseguimos afirmar, no momento, essa participação direta e inequívoca da Petrobras em 2 navios em 2023. Não podemos ainda afirmar que tenha ocorrido ou não. O que podemos afirmar é que os dados da ANP mostram que houve um aumento do petróleo brasileiro. Esse petróleo brasileiro, e que ele não seja de propriedade da Petrobras, também é responsabilidade do Estado brasileiro através de privatizações e leilões, em primeiro lugar. Que, privado ou não, o Estado brasileiro permite que esse combustível seja vendido a Israel. Até mesmo um governo não eleito diretamente, como o governo Sarney, já tomou medidas, como em 1985, de impedir qualquer venda de petróleo brasileiro para a África do Sul, do apartheid. Então, existem mecanismos legais que o Estado brasileiro ignora, apesar do discurso contra o genocídio, apesar de agora ser uma terceira parte signatária da ação promovida pela África do Sul e pela Colômbia, de permitir a continuidade de um comércio intenso entre Brasil e Israel, que não é só de petróleo, petróleo é a principal pauta de exportação nossa,
mas também exportamos aço, que serve para uso militar, também exportamos soja, e importamos equipamentos de espionagem, armas que são utilizadas contra a nossa população, sobretudo os trabalhadores, os negros, em favelas, vítimas da violência policial tão gritante que temos no nosso país. Então, não temos ainda como comprovar essas relações continuadas da Petrobras ou não, mas petróleo brasileiro produzido, provavelmente em vários casos, com participação da Petrobras, mesmo que não de posse da Petrobras, podendo ser sua parceira Shell, são questões ainda em apuração, mas aumenta o petróleo oriundo do nosso país, que abastece e gera lucros com esse genocídio. Leandro, a Petrobras hoje ela tem grande parte de suas ações controladas pelo capital internacional, certo? Cerca de 46%, não é isso? Isso. O capital, como que chama? O capital, não é o capital votante, o capital, as ações preferenciais. Preferenciais, 46% das ações preferenciais são vendidas em Nova York, 46%. E mais 16% são na Bovespa, o que não significa que não possa ser Santander Brasil na Bovespa, parte desses outros 16%. Então, nós temos 62% do capital preferencial em mãos de acionistas privados, em sua maioria imperialistas em Nova York, mas também grandes empresários aqui no país, porque ninguém deve se iludir que vai ser um punhadinho de ações de algum trabalhador que compõe uma parte desses 16% na Bovespa. Então, são grandes fundos de investimento, imperialistas, BlackRock, entre outros. Isso, aí que eu queria entrar, Leandro. Pelo fato grande parte desses fundos de investimento, bancos, empresas, muitas são ligadas ao movimento sionista internacional. Você acredita que, de alguma forma, haja uma pressão, ocorra uma pressão para que o Brasil e principalmente a Petrobras faça negócios com Israel, como na exportação de óleo, petróleo? Não tenho dúvida nenhuma que exista essa pressão, não somente através de uma influência de olha, isso é um bom negócio, vai pagar bem, mas também outros tipos de chantagem, por exemplo, de segurança em embarcações da Petrobras em áreas internacionais onde ocorre mais pirataria, por exemplo. Vocês não querem vender para Israel, então se virem em determinada região. Com certeza existem chantagem e uma pressão para naturalizar as relações comerciais, diplomáticas e militares com um Estado genocida. Leandro, poderia explicar um pouquinho mais, que isso interessa, essa história da chantagem, né? Essa questão mais obscura de negociações de petróleo, né? Isso não só envolve petróleo, deve envolver outras commodities, outros produtos, né? Contrabandos e tudo mais. Essa pirataria, né? Isso, né? Essas exportações para Israel, né? Que interesses podem estar envolvidos em tudo isso ao ponto de fazer chantagem, ao ponto de fazer toda essa negociação mais obscura com chip to chip, etc. É difícil afirmar categoricamente exatamente o que não acontece aos olhos nus, né, para nossa observação. Pensar que é uma commodity que cumpre um papel cada vez maior na pauta de comércio exterior brasileiro. Um embarque, por exemplo, um navio com 300 mil metros cúbicos a um preço de aproximadamente R$1.000 por metro cúbico, você está falando só num navio de 300 milhões, $1.000, você está falando só numa carga de 300 milhões de dólares em um navio. Tomando assim um valor por alto, né? Podendo, dependendo da qualidade
do petróleo, né, ter uma comercialização maior ou menor ali do valor em relação à referência internacional, e que também deve ter um custo um pouco maior logístico levar a uma região em conflito como Israel. Então, com certeza é um negócio lucrativo. Primeiro que o petróleo ele é extremamente lucrativo, e ainda mais num conflito, ainda mais num país que está com essa capacidade de refino afetada, e ao mesmo tempo tem um orçamento militar turbinado com apoio imperialista, ou seja, pode gastar para além de suas necessidades para servir como um ponto avançado do imperialismo no Oriente Médio. Esse era o objetivo desde dos planos britânicos em fomentar o sionismo e depois assumidos a bandeira, essa bandeira, esse lugar dos britânicos pelo imperialismo norte-americano, que ajudam a seguir esse genocídio e o papel geopolítico que cumpre esse genocídio, né, para o posicionamento do imperialismo no Oriente Médio, para localização política, geopolítica em geral, em relação ao petróleo. Nós temos agora, inclusive, uma questão importante acontecendo, né? Israel tem começado a desenvolver uma indústria de exploração de gás natural em alto mar. Parte dela entrando para dentro de territórios que seriam do território palestino, na faixa de Gaza. E justamente você tem operação da Chevron, num desses campos mais próximos ao norte de Gaza, que foi interrompido durante o conflito. Então você tem vários atores, mas é importante ressaltar que a Petrobras é um dos maiores, era, pelo menos até 2023, um dos maiores atores nas relações comerciais com Israel. Você tem a Chevron e a BP com uma grande participação de venda de petróleo que extraem no Azerbaijão e que é exportado via Turquia, apesar da Turquia também ter declarado um embargo de venda de petróleo para Israel. Existem altíssimas evidências, muito mais ainda que o Brasil, que mesmo com essa declaração, a Turquia garante sistematicamente que o petróleo do Azerbaijão, que vem para um oleoduto que vai até o porto de Ceyhan, na Turquia, siga para Israel. O mesmo pode ser dito também de outros países, como uma reportagem da BBC de poucos dias atrás demonstrou como a Colômbia, que também decretou que não haveria exportação de carvão, tem seguido essa exportação. Então, eu acho que são diversos exemplos, como apesar dos discursos de governos, alguns discursos até mais eloquentes, ou até algumas medidas diplomáticas um pouco maiores, como foram tomadas pelo governo da Colômbia, não significam exatamente essa ruptura das relações prometidas. E isso num país que chamou os seus diplomatas de volta, como foi o caso da Colômbia. Nem falar do Brasil, que a Apex ainda tem a sua principal base de operação em Israel em Jerusalém. Isso foi mudado no governo Bolsonaro, mas segue lá, em Jerusalém. Então, eu acho que é importante ver que existe um lobby, mas mais do que um lobby, existe um lugar do que é feito, um lugar que Israel ocupa numa estratégia para o imperialismo. A importância de Israel para uma localização do imperialismo, sobretudo norte-americano, mas não só, no Oriente Médio. Seria possível outro país fazer isso, na tua opinião, além de Israel, que está acima do bem e do mal? Eu vou usar palavras do ex-presidente norte-americano, o Biden. Quando ele não era presidente, nos anos 80, ele fez um comentário que falava que era o melhor investimento que os Estados Unidos podia fazer a Israel, pelo que ele permitia da localização dos Estados Unidos no Oriente Médio. E ele conclui a frase dele nesse depoimento no Congresso norte-americano, que se não houvesse Israel, os Estados Unidos precisaria criar um outro Israel. Eu acho que é bastante eloquente, e também é eloquente
como não se trata só de uma agressividade do imperialismo, tendo a combinação Netanyahu mais Trump, mas como também, com o Partido Democrata, também é parte crucial da sustentação do sionismo, como o Bruno expôs, né, numa passagem do editorial, né, como todas essas alas sustentam um genocídio de uma forma ou outra. Então, queria dar sequência. A pergunta é a seguinte: se existe, eu sei que você já citou, mas queria talvez com pormenor, se as empresas petroleiras estrangeiras que operam no Brasil, se elas têm um volume mapeado de exportação para Israel. Você já explicou, só queria reforçar aqui para a audiência, que é o seguinte, pessoal, qualquer exportação não autorizada é contrabando. Qualquer importação não autorizada é contrabando. Quando a mercadoria também é ilegal, aí é tráfico. É um item superior de uma venda não autorizada. Se um país não sofre bloqueio ou sanção econômica por parte do sistema financeiro ocidental, não precisa nem triangular a venda. Como é o caso, a Rússia vende petróleo triangulado, a gente sabe disso. Mas, enfim, quem opera no Brasil, se você as federações, se você, o Sindipetro RJ, ou seja, se algum órgão sindical tem mapeado essas empresas estrangeiras que aqui operam, e eu queria só agregar um detalhe. Se a refinaria de Mataripe, aquela do fundo Mubadalá, se ela tem operações com algum tipo de venda para Israel também. Fica à vontade. Justamente essas informações são difíceis de obter, né? E você tem dados públicos conflitantes. Leva até você pensar que são propositalmente conflitantes. Você vai no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, você acha um valor para exportação de petróleo do Brasil para Israel. Você vai na ANTAC, a Agência Nacional do Transporte Aquaviário, você acha um segundo valor. E você acha um terceiro valor na ANP. E ainda não conseguimos mapear, sobretudo, quanto mais recente no tempo, né? Porque demora esses órgãos a publicarem os dados, né? Então, e quem trabalha, por exemplo, na Transpetro, como eu, você nunca sabe para onde está indo. Você só sabe que é exportação. Você não faz ideia para onde é aquela exportação. Você só sabe que é exportação. Então, já conseguimos mapear que houve venda da Mataripe para Israel, sim. Eu não tenho aqui em mãos o mês, foi em 2023, exportação de óleo combustível. Óleo combustível, no caso, era é um produto que pode ser usado em tanques, pode ser usado em navios de guerra ou de outro tipo, e também pode ser usado em termoelétricas. E é curioso a exportação de óleo combustível, que talvez vocês vão se lembrar que a gente já teve mais alguma crise na Bahia de falta de óleo combustível para embarcações na Baía de Todos os Santos, e que a Petrobras que foi atender essa falta de produto. Então, veja, a Mataripe da Mubadala, ela faz a exportação para Israel, a Petrobras vai lá e salva a Mataripe de suas obrigações. Então, também você pode ter uma cumplicidade, né, dessa outra maneira, porque enquanto o outro desabastece o mercado baiano para abastecer Israel e o genocídio, você tem a Petrobras ajudando a que não tenha um impacto e uma responsabilização dessa empresa por ter feito isso. Conseguimos apurar um caso da Mubadala, mas justamente todo um exercício a posteriori, com os dados das empresas, né, das informações, para tentar mapear e, assim, construir uma inteligência e uma denúncia que não aceitamos que um bem natural do Brasil, extraído com o suor e sangue, várias vezes, né, a gente
vê uma precarização do trabalho, acidentes, isso é naturalizado. Saiu o relatório recentemente, esse mesmo relatório que o Jamil Chad cita e que deu 51% de aumento, ele também tem os dados de acidentes. Assim, só em alto mar, a gente teve 121 acidentes graves na indústria de petróleo no ano 2024. É estarrecedor. 121 acidentes graves. E é uma estabilidade. No ano anterior, de 2023, eram 124. Isso é uma variação estatística de... É igual o número, basicamente. Desculpa te interromper, Leandro. Dá para atribuir que pela terceirização, como foi naquela P23, aquela plataforma que afundou? Aquela era P53. 56. P36. 36. Olha, existe um nexo muito claro da terceirização e a precarização do trabalho. Das últimas 4 fatalidades no sistema Petrobras, por exemplo, 3 foram com terceirizados. Então, você tem uma concentração anormal, estatisticamente, nos terceirizados dos acidentes graves. Por quê? Porque são expostos a maiores riscos, tem um menor treinamento, tem uma pressão muito maior, porque também as piores condições de trabalho significa você correr maiores riscos. Por exemplo, você tem trabalhadores no sistema Petrobras, não estamos falando de uma pequena empresa, estamos falando da maior empresa da América Latina, que fazem trabalho intermitente. Ou seja, você recebe só se você trabalhar. Então, você pode ter um encarregado e falar assim, olha, amanhã tem previsão de chuva, aí não vão liberar a gente para trabalhar, por causa da previsão de chuva. Então, dá para você estender aqui um pouco umas horas e vai compensar o que a gente não vai te pagar amanhã. Aí, quando você está lá na 12ª hora de trabalho, e existem estatísticas internacionais que nas últimas horas de trabalho, o grau de atenção do trabalhador diminuiu. Então, o trabalhador cansado é mais propenso a acidentes. E quem está mais propenso a estar cansado trabalhando? Quem tem piores escalas, piores acordos de trabalho? A gente tem escala 6/1 no sistema Petrobras. Ou seja, a gente tem um discurso, inclusive, do governo Lula, que criticando essa escala, mas na maior empresa do país, ao alcance da caneta de indicados pelo governo Lula, a gente tem não só exportação para Israel, não só precarização do trabalho com a terceirização, mas inclusive essas formas tão odiadas pelos trabalhadores do nosso país, como qualquer pesquisa de opinião mostra, e como diversas manifestações em redes sociais e nas ruas já mostraram, como é uma escala abominável que tem que ser abolida. Só que, tal como as exportações para Israel, acho que isso a gente só vai conseguir abolir graças à manifestação dos trabalhadores. Eu acho que ficar esperando a ação do governo, que segue permitindo a continuidade dessa escala, apesar do discurso, segue permitindo o intenso comércio no Brasil com Israel, não só intenso, crescente. A gente tem acordo de livre comércio do Mercosul com Israel, a gente tem até agora, em meio ao genocídio, a absurda declaração, né, do Dia da Amizade. É revoltante. E isso num país que tem um discurso mais crítico como o nosso. Mas eu dei o exemplo aqui da Colômbia, dei o exemplo da Turquia, que no discurso foram até além do que o governo Lula na crítica a Israel. Só que seguem permitindo, contribuindo, sendo sócios, em algum sentido, ou permitindo que suas empresas sejam sócias e lucrem com essa tragédia, com essa infâmia que a gente vê e nos revolta, e que nós, como trabalhadores, queremos dar um fim a isso. Então, essa campanha, essa carta, é parte de uma coisa muito maior, uma organização de um chamado a mobilizar. Não podemos continuar permitindo que uma riqueza do nosso país, extraída com o suor de trabalhadores do nosso país, contribua com um genocídio. Isso é inadmissível. A Petrobras nasceu fruto da luta dos trabalhadores do nosso país. E agora
75 anos depois, está ela aqui servindo a um genocídio. Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. A Federação Nacional dos Petroleiros e a outra federação, a Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos petroleiros, participam de alguma ação internacional, uma ação internacionalista para esse boicote contra Israel, principalmente na venda de óleo? Essa carta que foi dirigida ao governo Lula, ela é assinada também pelo movimento BDS, né? Boicote, Desinvestimento e Sanções. Então, somos parte signatária, as federações desse movimento, esse movimento que coloca, vamos dizer, entre uma das suas prioridades, um embargo energético a Israel. Então, somos parte desse movimento internacional, e agora eu vou dizer como o Leandro, e não como sindicato. Eu acho que a gente deveria se inspirar nas ações que os trabalhadores têm feito em diversas partes do mundo, para não ficar parado esperando e assistindo, e tomando conhecimento, tem tentado parar esse comércio, como a gente viu algumas semanas atrás acontecer em Valparaíso, no nosso vizinho Chile. Uma semana antes tinha tido uma manifestação em Iquique, também no Chile, de portuários. Nós tivemos recentemente na França, eu acho que poucos dias atrás tivemos um bloqueio na Grécia, e mais do que só esses bloqueios de trabalhadores, todo um exemplo que é as gigantescas mobilizações que a gente vê mundo afora, não só no mundo árabe, no Iêmen, no Egito, mas como a gente vê em Londres, Paris, apesar da perseguição que vários estados imperialistas têm feito a ativistas, podemos citar também perseguições que têm acontecido em nosso país, né? Jornalistas como Breno Altman, mas você tem perseguição a dirigentes políticos, como teve o caso de um camarada de relação internacional, de organização internacional minha, Anas Kazib, na França, dirigente de uma organização que está ameaçado de 8 anos de cadeia por um tweet. Então, também é inspirador a gente ver os milhões no mundo que se mostram solidários à luta palestina, aos milhares que tentaram chegar naquela marcha global a Gaza, junto à flotilha, né, por terra, e foram impedidos pelo governo egípcio de sequer chegarem à península do Sinai. Eu acho que o que o governo egípcio fez mostra, vamos dizer, a cumplicidade que tem as burguesias árabes. O Egito, que inclusive, depois de Israel e Ucrânia, é o maior recebedor de ajuda militar americana, e que impede que pessoas protestem pacificamente contra um genocídio, não cheguem nem sequer a centenas de quilômetros distantes. Tem gente que foi deportado no aeroporto, que nem pôde pisar no Egito. Isso mostra também, né? Mostra como os trabalhadores no mundo têm que confiar em si mesmos e desenvolver esse potencial da solidariedade entre os trabalhadores, essa solidariedade internacional tão bonita que se viu também. Eram dezenas de países nessa marcha, pessoas que perderam seus dias de trabalho, tiraram férias, sei lá o que fizeram, procurando mostrar essa solidariedade. Inclusive, o companheiro de militância do Esquerda Diário, Bruno Gilga, trabalhador da USP, tentou também, foi parte da delegação brasileira, tentando chegar, e ali foi impedido também pelo governo egípcio. E nesse momento a gente tem, né, uma nova ação de flotilhas procurando furar esse bloqueio, né? Não só a Andala, mas também a flotilha que eu não lembro o nome agora, dos países do Maghreb, né? A gente pode dizer, de certa forma, que os petroleiros ocupam um lugar de vanguarda nessa contestação a esses negócios com Israel aqui da parte do Brasil. De alguma forma, essa ação dos petroleiros pode sensibilizar movimentos sindicais e outras entidades sindicais? Eu acho que uma categoria com a história de mobilização nossa, com a importância de uma empresa
mesmo que com tantas ações estrangeiras geridas pelo Estado, a gente tem uma imensa responsabilidade. A gente, não quero me contentar de ser uma das poucas que até o momento temos cartas e chamamos a fazer esse boicote, mas eu acho que a gente pode e deve cumprir um papel de vanguarda. Ainda não temos nenhum caso importante no mundo, por exemplo, de um bloqueio de algum navio petroleiro, e mais do que só os bloqueios, né, a gente precisa organizar grandes mobilizações dos trabalhadores em todo o mundo, começando pelo nosso país, começando pela categoria que eu faço parte, para efetivamente dar passos firmes nisso de ser vanguarda. Nós somos uma categoria que contribuiu a existir direitos no nosso país como 13º, graças à greve geral em 1962, junto com os portuários e os têxteis. Podemos cumprir um papel superior. Somos muito maiores do que éramos em 62. Tem um papel muito maior na economia nacional e internacional. Mas justamente esse é um desafio para cumprir esse papel de vanguarda que batalhamos, né, batalho para que cumpramos. Legal. Bom, Leandro, né, eu, como brasileiro de origem palestina, fico muito feliz, né, com o seu trabalho, né, junto a Sindipetro, Rio de Janeiro, né, e eu posso até dizer, não do povo palestino, sua solidariedade, seu engajamento, que não vá petróleo para lá, é muito importante, porque não é só o que está acontecendo em Gaza, você disse muito bem, né, mais de 77 anos de genocídio é o que acontece. 2014, eu tive um primo que foi assassinado em Gaza, foi morto, foi martirizado, e foi por um bombardeio, e provavelmente pode ter 9% do produto no avião que jogou a bomba lá no meu primo, né? Então, isso é grave, fazer exportação para países opressores que não cumprem os direitos humanos, que ocupam territórios alheios e que não respeitam as normas internacionais, né? Está acima do bem e do mal, acima das leis de convívio, acima, né, de qualquer fator né, de convivência segura e mútua, sem fronteiras, sem nada, né? Israel, para mim, no meu ponto de vista, ele está chegando ao fim. Não tem como prosseguir, por mais que o Império ele insista. Israel ela caminha para o seu final, né? Os palestinos vencerão, com certeza terão seu território, por mais que eles tentem apertar em Gaza, numa tal cidade humanitária, né? Gaza já é um campo de extermínio, querem apertar mais para mais um campo de extermínio mais apertado ainda, né? E o povo, o mundo não pode ficar à margem disso. Então, eu fico muito feliz com o Sindipetro, né? Com as ações dos trabalhadores, né? Porque nem tudo é ações, dividendos para os acionistas, né? Precisamos ter vergonha na cara e ver que sangue de crianças inocentes não podem entrar no bolso de qualquer pessoa, né, decente. Obrigado, Leandro. Fico agradecido de poder participar. Na verdade, o que o povo palestino faz resistindo a uma máquina opressora como essa, financiada e ajudada pelo maior império, pelo maior imperialismo que nosso mundo já viu, é um exemplo a todos os lutadores do mundo. O povo palestino, em sua luta contra o sionismo, contra esse apartheid e esse lugar que Israel tem para o imperialismo, nos motiva e um povo que também nos ensina como no meio de tudo isso a fazer poesia, a viver, e nos dá força para lutar
para que construir uma outra sociedade livre dessa opressão. Como você disse, a gente vê também, eu acho que Israel conseguiu, com essa ofensiva, perder apoio popular, inclusive nos Estados Unidos, de forma inédita, e assim também vai por terra, como não existe uma solução de 2 estados, temos que lutar pelo direito ao retorno, uma Palestina livre do rio ao mar, e que isso, ao meu ver, vai ter que ser feito lutando, inclusive, de forma independente das próprias burguesias árabes que colaboram com o negócio do sionismo, como a gente vê no caso do Egito, vai ter que ser a partir dos trabalhadores do mundo se solidarizando, os trabalhadores palestinos, na Palestina histórica, né, vários deles ainda presos com uma semi-cidadania em território israelense, né, hoje em dia. Portanto, a liberdade, ao meu ver, também vai passar por uma luta operária e socialista para ter essa Palestina livre da opressão. Perfeito. Bruno, Não, eu teria até outras perguntas para fazer, mas acho que a gente vai estourar nosso horário. pode fazer mais uma, Bruno. Tá, então, a minha pergunta é mais do plano analítico mesmo, né? Você tem ideia do que afetou o comércio internacional, o bloqueio do Mar Vermelho pelo Iêmen? Eu pergunto porque, já que você está na Transpetro, podia ter uma coisa, não precisa de números não, só explicar um pouco o que implica ter o canal de Suez bloqueado e obrigar esses navios que seriam destino Ásia, Mediterrâneo, ter que dar a volta na África para poder chegar, né? Acho que já é um grande feito. Queria te ouvir, por favor. Que bom que você já me livrou de cara de ter que apresentar números que eu não tinha. Com certeza. O canal de Suez é um grande ponto do comércio internacional de diversas mercadorias. Ter que circunnavegar a África implica vários dias a mais de transporte, portanto, os custos superiores. E também implica, mesmo nessa circunnavegação, também tem pontos de baixa segurança, né? Também por pirataria que se acusa, né, os povos somali de fazerem. Então, aumenta muito o custo. A gente teve algumas refinarias, alguns lugares, como o próprio Israel, que gera outras complicações, porque estava esperando chegar um petróleo vindo de determinado lugar, ele já não vai poder vir daquele lugar, vai ter que dar uma volta maior. Então, a gente teve um gargalo aí grande disso, ou também quando a gente teve aí uma ameaça de que o Irã ia fechar o Estreito de Hormuz, isso bagunçou completamente. E é interessante quem olhasse os mapas de geoposicionamento, que tem vários aí disponíveis na internet, já vê uns aglomerados gigantescos fora, esperando ver o que acontecer para estar longe da área de conflito. Então, afeta todo o planejamento de diversas empresas, não só quem produz e vende petróleo, mas também quem está esperando que chegue esse petróleo. Porque também não é costumeiro as empresas elas terem um elevado estoque. Porque um elevado estoque significa que também você tem que fazer seguros de volumes maiores que estão ali imobilizados e que você já processou. Ou seja, você já investiu trabalho humano, energia elétrica, etc., para transformar petróleo em gasolina, por exemplo. Então, por exemplo, a Petrobras, isso desde os militares, não é algum segredo comercial. Desde os militares existe uma determinação 333 no Brasil. Então, você tem 3 dias de estoque de petróleo, 3 dias de estoque de derivados e 3 dias de estoque nas distribuidoras. Outros países têm outro número mágico deles, que não é o 333 nosso. Mas ninguém tem um número muito elevado. Porque é um risco, ainda mais numa região que tenha um histórico de conflito. Você pode ter um míssil iraniano, por exemplo. Então, você ter
estoque elevado de gasolina ali imobilizado, é um problema do ponto de vista capitalista, que você tem que segurar aquilo, e inclusive um risco maior do ponto de vista militar. Então, várias empresas, não só da alta tecnologia, cada vez mais trabalham no just in time, né? Então, elas vão diminuindo o estoque imobilizado delas. Então, qualquer gargalo logístico, como de muita relevância o Suez, gera efeitos aí, uma onda de efeitos bastante grande. Leandro, eu quero te fazer uma última pergunta. Você é colunista e participa do Esquerda Diário, um veículo comprometido com o movimento social e da imprensa, chamada imprensa alternativa, imprensa livre, né? E a gente observa que essa questão palestina é muito bloqueada pela grande mídia, né? Pela grande mídia que é dominada pelo grande capital. Como é que você avalia essa situação, até dando como exemplo aqui o nosso trabalho no Oriente Médio em Revista e outras mídias importantes, né, que a gente atua, como também a mídia sindical. Como é que você avalia esse embate nessa comunicação de Davi contra Golias, usando, né, uma comparação, essa comparação? Com certeza, esse embate de Davi contra Golias, eu acho que ele também é muito recompensador, porque além da gente, tem um aspecto assim meio de trabalho de Sísifo, né, que a gente vai empurrando a pedrinha para cima, ela rola para baixo, no dia seguinte você tem que empurrar ela de novo, mas às vezes a nossa atuação, ela vira um próprio instrumento para a luta dos trabalhadores. E quando isso acontece, é muito gratificante. Por exemplo, o Esquerda Diário, a gente está produzindo uma série de notas que tem tido um grande uso, por exemplo, na luta das escolas em Minas Gerais contra a militarização que o governo de extrema-direita do Zema está fazendo. Então, muito nos orgulha o nosso esforço militante, por exemplo, de escrever uma matéria para ajudar numa luta depois do seu trabalho para contribuir, mas quando isso vira também um instrumento para a luta de outros trabalhadores. Eu acho que a gente ter e dedicar energia a construir mídias alternativas, mídias dos trabalhadores, é uma necessidade para a gente desarmar o discurso e apontar o que não apontam, por exemplo, o que eles ocultam, o que quase nunca falam da Palestina, mas mesmo a grande mídia, até a Globo, frequentemente está tendo que mostrar que estão fuzilando pessoas na fila da comida. Até a Globo está sendo obrigada pelos fatos, não só pelos fatos, mas sobretudo pela resistência e pela solidariedade dos povos, porque pelos fatos eles conseguem ignorar muitos fatos, muitas vezes, mas pela resistência dos povos, pela resistência do povo palestino, estão sendo obrigados a mostrar. E eu acho que a gente precisa fortalecer a luta dos trabalhadores e os trabalhadores, a gente construir nossas ferramentas de comunicação, que também são ferramentas de organização nossa, são cruciais. Então é isso que a gente tenta se dedicar também no Esquerda Diário, impulsionado pela organização política que eu faço parte, no Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e a gente é parte de uma tentativa internacional, né? Somos uma rede de diários em 14 países, 7 idiomas, que a gente, de vez em quando, também faz uma tradução do outro, isso facilita, vamos dizer, até uma abrangência maior, mas a dedicar a fortalecer as lutas dos trabalhadores numa perspectiva anticapitalista e internacionalista. Bom, esse foi Leandro Lanfredi, diretor do Sindipetro RJ, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, colunista também do Esquerda Diário. Leandro, considerações finais, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, muito bom poder estar com vocês, um programa prestigiado como o de vocês, e muito bom assim, para se informar, para ouvir opiniões sobre o Oriente Médio. Muito contente de estar aqui, e muito contente, mais do que isso, de ser parte, de carregar um grãozinho de areia de tantos trabalhadores no mundo que estão se levantando para dizer que estamos juntos com o povo palestino
e que a gente luta por uma Palestina livre do rio ao mar. Isso aí mesmo. Mohamed, Bruno. André, por gentileza, tu poderia subir o card? Opa! Aí. Marcha pelo fim do genocídio. Não aceitaremos a importação de tecnologia e treinamento israelense pela Prefeitura de Porto Alegre. O evento, dia 18 de julho, agora, às 18 horas, em frente à Praça Municipal Centro Histórico. Não aceitamos tecnologia, importação e treinamento israelense pela Prefeitura de Porto Alegre. Né? Fica o convite a todos os rio-grandenses e porto-alegrenses que compareçam no dia 18 às 18 horas, em frente ao Centro Histórico, lá no posto, em frente ao posto municipal. Sexta-feira. Sexta-feira. André, tem aqui mais duas notícias. Uma que a Prefeitura de Salvador está comprando drone israelense. O prefeito local lá entrou no edital e está comprando drone israelense para... A alegação deles é vigiar a guerra das facções em Salvador. E a Prefeito outra... de direita, extrema-direita, adora fazer um negocinho com Israel, né, Bruno? Pô, impressionante. Fixação, né? E a outra vem do Sergipe, deu no portal Mangue Jornalismo, que Sergipe está comprando tecnologia de identificação facial do Estado sionista. Para onde a gente vê, tem a presença dessa praga aí, impressionante. São duas informações aqui. Essa edição do Oriente... Opa, Mohamed. Não, é só para dizer que essa tecnologia não é exclusiva de Israel, reconhecimento facial, nem os drones, não é tecnologia só de Israel. Tem muitos países que fazem isso, inclusive o Brasil faz isso, reconhecimento facial, com outras tecnologias, e armas também o Brasil faz, a Taurus faz. Então, esse negócio de importar para Israel, existe um lobby. Se for mais a fundo, tem lavagem de dinheiro aí e um caixa por fora. Bah. Certamente, André, jabá da extrema-direita, né? Pois é, e detalhe, hein, gente, vamos lá. Quem lida com tecnologia sabe, com software sabe. Quando você aciona um código-fonte de uma tecnologia sensível israelense, esses dados vão espelhar no Centro Tecnológico de Tel Aviv. Agora não vão mais, porque está tudo abaixo, né? Que os mísseis do Irã botaram destruiu tudo. Inclusive a Microsoft inteira foi abaixo. Mas tem recurso, porque tem a base militar, tem a ilha de Chipre, que é o backup da internet sionista. Mas tudo que se comprar no Brasil de tecnologia israelense vai espelhar lá e pode ser utilizado como arma política, de controle social, de chantagem. E a outra, os 3 softwares de espionagem israelenses foram utilizados para fim de intento de golpe de Estado, em momentos distintos. Não é à toa que o deputado do PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, está involucrado na denúncia do Núcleo 1 da PGR com intento de golpe de Estado e a manipulação via BIM era operando software israelense. Então, essa porcaria, se for comprada, ela vai... Toda tichica que tu compra de um outro país, ele conversa com o país de origem. Conversar com Israel é conversar com a extrema-direita aqui dentro. É um ativo para essa gente se mexer mais ainda. Era isso, para reforçar aqui. Valeu. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo programa aqui no canal. Esta produção técnica é composta de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, que integra o Comitê pela Paz da Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí na tela, no QR Code. Lembrando que Oriente Médio em Revista também está no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais:
Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Tchau. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.